Estamos de volta com Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração à Nossa Senhora da Piedade? Manda pra gente aqui no WhatsApp 31 99642 8473. Todos os dias temos o nosso momento de espiritualidade ao final do programa, então não deixe de enviar. No final do mês de maio, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Minas Gerais, SBEM-MG, promoveu a campanha da Semana Internacional da Tireoide. O objetivo foi para alertar sobre a importância da glândula e a necessidade do tratamento quando necessário. Cerca de 15% dos brasileiros apresentam algum distúrbio na tireoide, mas a maioria desconhece a situação. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com o endocrinologista Dr. Gustavo Cancela Pena, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Minas Gerais, SBEM-MG, e professor adjunto da Faculdade de Medicina UFMG. Bom dia, doutor Gustavo Pena. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, é um prazer, agradeço o convite, a oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre a tireoide. É tão importante, né, doutor? E com tantos mitos, com tantas coisas, e hoje nós vamos desfazer isso tudo aqui, né? Vamos tentar. Doutor, em primeiro lugar, para quem não sabe, o que é a tireoide? Sim, isso é importante a gente esclarecer, porque muitas vezes pacientes nos colocam, eu tenho tireoide, eu tenho, como querendo dizer, eu tenho problemas na tireoide, né? Porque a tireoide todos nós temos, ou deveríamos tê-la, a não ser em casos de hipotireoidismo congênito, casos raros em que a criança pode nascer sem a glândula toda ou sem uma parte dela. Mas então todos nós temos a tireoide, ela é uma glândula relativamente pequena que fica nessa região inferior do nosso pescoço e que desempenha um importante papel para o funcionamento, para o adequado funcionamento da nossa saúde. Eu comparo a tireoide como um grande maestro que ela rege toda a orquestra que é o corpo humano. Então ela tem influência nessa regência em todos os nossos sistemas e órgãos. Ela é importante desde o momento intraútero, no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento do sistema nervoso, do cérebro, do nenenzinho, do feto. Depois, na infância, continua sendo bem importante no desenvolvimento neuropsicomotor e no crescimento da criança. E na fase adulta, como eu coloquei, e nas outras também, a gente costuma falar que ela tem efeito desde a ponta do fio do cabelo até a unha do pé. Então, ela exerce essa regência, ela coordena esse funcionamento de todos os nossos órgãos. Daí a importância de se conhecer e essas oportunidades, como a de agora, para a gente esclarecer o que é a glândula e a importância do seu adequado funcionamento. Verdade, então é uma glândula muito importante se ela está regendo todo o organismo, né? E aí, doutor, o que significa então quando eu tenho uma alteração da tireoide? Sim, as alterações na tireoide, elas podem ser, são chamadas disfunções, elas podem ser quando a glândula produz o hormônio, que é o T4, principalmente, um pouco de T3 em excesso, que é o chamado hipertireoidismo, ou quando ela produz esse hormônio de uma forma aquém do normal, aquém do necessário, que é o hipotireoidismo, que é inclusive mais comum do que o hipertireoidismo. Além disso, a glândula pode ser acometida por nódulos, com uma frequência alta até, mas felizmente a maioria dos nódulos não tem nenhum significado nem impacto clínico, a maioria dos nódulos são benignos, ou o câncer de tireoide, uma parcela pequena desses nódulos, 5 a 10%, são cânceres de tireoide. Então essas são as doenças em gerais que acometem as glândulas, cada uma delas com as suas peculiaridades, as suas formas de investigação, de diagnóstico e de tratamento. Então temos o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e nódulos e câncer de tireoide. Essas seriam as doenças que podem fazer com que a glândula
não funcione de forma adequada, ou em caso de nódulos e câncer, a glândula pode até continuar funcionando normal, mas é acometida por uma doença nodular que pode ser benigna ou maligna. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Todas as vezes, então, que eu tenho um nódulo na tireoide, não necessariamente é o câncer. Não, inclusive, é uma importante pergunta, inclusive, na maioria absoluta das vezes, o nódulo não é câncer de tireoide. 90% dos casos é um nódulozinho, né, que se ele vai ficar ali a vida inteira, não vai causar nenhum problema ao indivíduo. Tanto que não é aconselhável, isso é importante também a gente colocar, que se faça ultrassom como um mecanismo de rastrear, de screening, para ver se tem nódulo. Não. A gente tem indicações muito precisas e específicas para a gente pedir ultrassom de tireoide. Senão a gente vai diagnosticar uma quantidade absurda de nódulos de tireoide, gerar ansiedade ao paciente, muitas vezes ao médico, que não é habituado a lidar com aqueles nódulos, de forma desnecessária. Então, a gente tem critérios para pedir o exame. Quando a gente detecta o nódulo, a gente avalia as características do nódulo ao ultrassom, junto com o tamanho dele, também mostrado no ultrassom, e aí sim a gente vê a necessidade de se fazer uma biópsia, que é uma punção por agulha fina, daquele nódulo ou não, para se afastar a possibilidade de malignidade, né, de ser um câncer de tireoide. Mas, reiterando, 5 a 10% apenas dos nódulos são cânceres de tireoide. A maioria absoluta são nódulos benignos, tranquilos, que assim ficarão por toda a vida. Doutor, o que causa os problemas na tireoide e quais são esses principais sinais que nós podemos observar quando uma pessoa possui um problema? Ótimo. Então, vamos falar do mais comum primeiro. O hipotireoidismo, ele é uma doença, como eu falei, que a tireoide produz menos hormônios do que ela deveria produzir. Ela é uma doença, a principal causa do hipotireoidismo é uma doença autoimune. Então, o organismo produz um anticorpo que ele destrói, que ele inflama cronicamente a glândula e ela para de funcionar, vai parando lentamente, interrompe o seu funcionamento. Essa é a principal causa do hipotireoidismo. Obviamente tem outras, quando a gente faz algum outro tipo de tratamento com iodo radioativo e queima a glândula, quando a pessoa tem que operar e retirar a glândula, ela também fica em hipotireoidismo. Mas a principal causa do hipotireoidismo, a pessoa tendo a glândula, é a tireoidite de Hashimoto, que é o nome, que é uma doença autoimune, repito, e que faz com que a glândula não secrete os hormônios da forma devida. Então a pessoa fica toda mais lenta, ela fica com mais sono, ela fica com a frequência cardíaca, os batimentos do coração mais lentos, ela pode ter um quadro de constipação intestinal, a pessoa pode ter, não obesidade, o hipotireoidismo, ao contrário do que a gente vê muitas vezes sendo equivocadamente associado como causa de obesidade, não, ele pode sim lentificar o processo, dificultar o processo de perda de peso. Então, esses seriam os sintomas mais gerais relacionados ao hipotireoidismo. Em relação ao... Só um parêntese, o hipotireoidismo também ele pode ocasionar infertilidade? Sim, o hipotireoidismo, tanto a disfunção da glândula, tanto o hipo funcionar para menos ou hiper para mais, podem estar associados sim a quadros de infertilidade e devem sempre ser pesquisados quando tem já uma tentativa de gestação e já com dificuldade por mais de 1 a 2 anos, isso deve entrar naqueles exames que são feitos para investigar algum problema, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo. Queda de cabelo, unhas quebradiças... Obesidade também entra nisso? Não, obesidade não, a dificuldade da perda de peso não tem relação causal entre... O hipotireoidismo não é uma causa de obesidade, isso não. Como eu disse, não é... Muitas vezes isso é falado, mas não é uma causa direta de obesidade. Ele pode mais dificultar a perda de peso. Então, esses seriam os sinais e sintomas do hipo. Já do hipertireoidismo, o oposto se dá. Então, tem um excesso de hormônios circulando. Então, a pessoa pode ter insônia, a pessoa pode ficar mais agitada, a pessoa pode perder peso, porque ela está consumindo mais, lembrar da regência dos órgãos, ela está gastando mais, muitas vezes com mais apetite, mas mesmo comendo mais, mesmo se alimentando mais, ela acaba perdendo peso de tanto que ela gasta, porque tem mais hormônios ali acelerando o funcionamento do organismo. A pessoa pode ter tremores finos de extremidade, é um exame que a gente faz no consultório, e a gente coloca uma folhinha em cima da mão e a gente vê tremores finos
de extremidades. Então, a pessoa fica toda acelerada. Ela, muitas vezes, tem dificuldade de concentração, de raciocínio, porque ela está funcionando para mais. Então, o hipertireoidismo também, a principal causa é uma doença autoimune, chamada doença de Graves, onde se liga ali na glândula o anticorpo e acelera o funcionamento dela continuamente, mas tem outras causas. O importante aqui destacar que a gente deve definir o correto diagnóstico do hipertireoidismo, não colocar tudo numa mesma gaveta, porque são causas distintas e os tratamentos também são distintos. Daí a importância da gente saber investigar, chegar na causa correta para o hipertireoidismo e tratá-lo de forma adequada, porque o hipertireoidismo não tratado pode, como o hipo também, mas o hipertireoidismo, que estamos conversando agora, pode levar a arritmias cardíacas importantes, pode levar a quadros de potencial gravidade. Então, por isso, deve ser diagnosticado e adequadamente tratado. No hipertireoidismo, algumas vezes a gente vê o que a gente chama de orbitopatia, ou exoftalmia, ou proptose, que são as pessoas que o olho vem para fora, né, que também é uma manifestação do hipertireoidismo. Pode ter o bócio no hipertireoidismo, aquele aumento da glândula aqui, aquela papada aqui, que antigamente era mais comum por outra causa, pela falta do iodo. Mas, enfim, esses são também os sinais e sintomas presentes em caso de hipertireoidismo. Doutor Gustavo, existe alguma dieta, algum alimento que a gente possa consumir mais ou menos e que possa piorar ou melhorar a situação? Na verdade, fala-se muito de folhosos verdes, de folhosos verde escuro, de soja, mas o que os estudos mostram é que isso na prática não é o que a gente vê. A pessoa precisaria ingerir uma quantidade muito grande desses alimentos para efetivamente impactar no funcionamento da glândula. Então, a grosso modo, quem quer evitar um problema de tireoide, por exemplo, tem uma história familiar muito forte para a doença de tireoide, a mãe tem doença da tireoide, as irmãs têm uma chance, ela é uma mulher com avançada idade, e esses todos são fatores de risco, história familiar, o avançar da idade, o sexo feminino, né, o gênero feminino, todos esses, fatalmente, ela tem uma chance muito maior de ter o alto anticorpo e de vir a ter o problema de tireoide. Não vai ser um alimento que ela ingerir mais, que vai evitar ou que vai precipitar, vai antecipar o aparecimento dessa doença. Então, numa alimentação saudável, equilibrada e balanceada, que todos nós devemos ter pela saúde, né, não tem um impacto real, não. Né? Também é mais um mito do que... Claro que se for em quantidade excessivas, então, por exemplo, couve, tomar muito suco de couve durante o dia inteiro nessas dietas aí da moda, essas dietas milagrosas aí que a gente vê, obviamente isso pode interferir, mas não é o habitual numa dieta normal. Entendi. Doutor, os problemas da tireoide, eles podem afetar a nossa saúde mental também, porque quando o senhor fala da hipertireoide, eu acredito que a pessoa fica acelerada, ela também fica nervosa. De que forma isso altera a nossa saúde mental? Sem dúvida, e muitas vezes os sintomas, você pode ver, né, Monique, são muito inespecíficos. Eles podem ser da glândula, mas podem ser também de várias outras doenças, ou associado a essas. Então, o hipotireoidismo, ele pode, muitas vezes, simular um quadro de depressão, que a pessoa fica toda mais lenta, com muito sono, mais devagar, mais desanimada, ou pode estar associado mesmo com o quadro de depressão. Deve sempre ser investigada a função da tireoide por um exame de sangue muito simples, que é o TSH, nesses quadros depressivos, que pode estar associado ou mesmo potencializando um quadro depressivo. O contrário se dá no hipertireoidismo. Pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, a gente deve afastar, ela está com quadro de hipertireoidismo, ou está associado e potencializando aquele quadro. Eu tenho pacientes com quadro que já eram ansiosas e que fizeram diagnóstico de hipertireoidismo, a gente pediu avaliação e um quadro potencializando o outro. Dificulta, inclusive, para a gente conseguir equilibrar as coisas, mas a gente vê que tem sim relação. Essa sua pergunta também é importante esclarecer que pode ter essa relação, sim. Doutor Gustavo, na época das pessoas buscando boa forma, né, todo mundo querendo emagrecer, os hormônios da tireoide ajudam a emagrecer ou isso é mito? Porque tem muita gente tomando hormônio da tireoide para emagrecer. Obrigado também por essa colocação.
Isso jamais, jamais deve ser feito. O hormônio, na regra geral, ele deve ser usado quando a pessoa tem deficiência daquele hormônio. Então, isso é um uso inadvertido, equivocado do hormônio tiroidiano para uma função que não deve ser utilizada e tem riscos, inclusive. A pessoa vai ficar em hipertiroidismo, tem risco de diminuir a densidade mineral óssea dela, então ela ter um quadro de osteoporose precoce, risco de arritmias cardíacas importantes, risco de uma crise hipertensiva, tudo isso por excesso de hormônio tiroidiano usado de forma inadvertida. O hormônio tiroidiano deve ser usado quando a pessoa não produz aquele hormônio de forma adequada, ponto. Em nenhuma outra situação. Então, esse é um uso inadvertido, equivocado, que infelizmente a gente vê algumas pessoas que se seduzem ou cedem a esses apelos, mas eu reforço aqui que não o façam, porque eles estão fazendo um grande mal à saúde delas. Doutor Gustavo, quais são os hábitos que a gente tem, os maus hábitos que podem prejudicar o funcionamento da tireoide? Eu falo que para a saúde como um todo, e aí inclui a tireoide, a gente deve ter hábitos saudáveis. Então, não fumar, não ingerir bebida alcoólica ou o fazer com moderação, ter uma vida com controle do estresse, ter atividade física regular, ter um bom relacionamento familiar e cultivar esses relacionamentos inclusive com amigos. Isso mostra que faz bem para o envelhecer, para o passar da vida. Isso para a saúde como um todo. Para a tireoide, uma alimentação equilibrada, evitar radiação, né? A gente sabe que a radiação, pessoas talvez por trabalharem com radiação, sem a radioproteção adequada, podem estar mais expostas a isso, porque a gente sabe que a radiação é um fator de risco para câncer de tireoide. Seriam as recomendações gerais, nada assim muito específico para a glândula para se evitar. Como eu disse, são doenças autoimunes, a maioria delas do hipo e hipertireoidismo, e elas, se tiverem que acontecer, elas vão acontecer. E é possível curar as disfunções da tireoide? E como que é o tratamento de quem sofre com o problema? Ótimo. No hipotireoidismo, como eu disse, é a única situação que a gente deve repor e usar, né, o hormônio da tireoide. Então, a gente usa o T4, que chama levotiroxina, o outro é o T3, que é triiodotironina, mas não deve ser usado para reposição, só lembrando do outro hormônio. A gente, no Brasil, só tem a fórmula pronta do T4 e, portanto, deve evitar sempre manipular o hormônio tiroidiano. Então, a gente aqui só usa o T4 para fazer essa reposição. Deve ser acompanhada com exames de sangue pelo médico de cada um e ir ajustando a dose. Esse hormônio deve ser tomado pela manhã, em jejum, com 30 minutos antes de alimentar, de se fazer o desjejum, de tomar o café da manhã, porque os alimentos podem interferir na absorção desses hormônios. Tem muitos medicamentos de uso comum que podem interferir também na absorção desse hormônio, então deve saber disso, quais são esses medicamentos, e dar um intervalo de 4 horas no mínimo entre a ingestão do hormônio da tireoide e esses outros medicamentos. Saber que tem alguns fortificantes de unha, de cabelo, que contém biotina, que eles interferem lá no laboratório, lá no ensaio do laboratório, quando faz a dosagem, e podem atrapalhar esse controle. Então, tem que parar 3 dias antes de fazer o exame de sangue, com todo o composto que contém biotina, e depois pode voltar. Essas são as recomendações gerais e o tratamento do hipotireoidismo, que normalmente é para a vida inteira. A pessoa vai tomar aquele hormôniozinho da tireoide, normalmente por toda a vida. Já o hipertireoidismo, como eu disse, não são todos na mesma gaveta, tem que definir a causa, e os tratamentos variam, desde um comprimido, que aí é o contrário, impede a tireoide de funcionar mais, ou a gente faz um tratamento com iodo radioativo, para a gente destruir, queimar a glândula, ou a gente faz cirurgia, que para o hipertireoidismo são situações muito pontuais. E para o nódulo e câncer de tireoide, para o câncer, na maioria absoluta das vezes, o tratamento é cirúrgico e depois a gente faz a complementação com o iodo radioativo. Então, a grosso modo, seriam esses os tratamentos da tireoide. Claríssimo, doutor. Muito obrigada. De tudo que nós falamos, tem alguma coisa que o senhor gostaria de deixar registrado?
Eu acho importantíssimo que, tendo algum desses sintomas que a gente mencionou, que podem ser, como eu disse, inespecíficos, mas podem ser da tireoide, que procurem um médico, que façam a avaliação da função da tireoide, que em toda consulta se faça e pergunte para o médico se não vai palpar a sua glândula, que a pessoa pode fazer autopalpação, autoinspeção da glândula no espelho, ela consegue, ao deglutir, ver se tem alguma alteração na região inferior do pescoço. Essas são as recomendações gerais para se detectar precocemente alguma alteração nessa importante glândula que tem impacto em todo o organismo e sem a qual a gente não vive se não fizer a correta reposição dos hormônios. Apenas uma coisa para finalizar. Muitas vezes a tireoide é culpada, a gente brinca isso e defende ela por muitas coisas que não são culpa da tireoide. Então, a partir do momento que a pessoa tem hipotireoidismo, por exemplo, mas está usando o hormônio da tireoide, T4, na dose adequada, acompanhando, nada do que ela sente é pelo hipotireoidismo. Aí tem que procurar outras causas, porque senão fica justificando sempre o problema, eu tenho hipotireoidismo. Não, mas se você usa o hormônio na dose adequada, nenhum desses problemas que pode estar sendo queixados são relacionados à glândula. Entendi. Doutor, quer deixar o site, o telefone, o contato? Eu fico à disposição, qualquer coisa, se quiserem ter alguma pergunta no e-mail, o meu e-mail é gustavo.cpena, com 2 N's, @gmail.com. Se tiver alguma questão, alguma pergunta que não tenha sido respondida, eu fico à disposição. Também, joia. E também está na tela o site e o Instagram da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E muito obrigada, doutor Gustavo. Deus abençoe o seu dia, viu? Amém. Obrigado pela oportunidade e estarei sempre à disposição. Amém. E nós aqui, gente, vamos para um rápido intervalo. Não saia daí.